Esperando o Instagram localizar todo mundo. Eis que os primeiros já chegam. Muito boa noite, meu povo. Muito boa noite. Ó, tô aqui igual o Mister Magoo, tá? Porque o que? Estou sem óculos, não consigo enxergá-los. Então tô forçando aqui. Não me julguem. Oi, Catarina. Vocês estão me ouvindo, gente? Me digam se vocês estão me ouvindo, porque me dá aí um feedback se vocês estão me ouvindo, meus queridos. Já vai aí fazendo, enviando, né? Esse aviãozinho para avisar. Sim, Helena, obrigado, Helena. Sim, ouvindo muito bem, ótimo. Já vai aí avisando o pessoal, ao povo, para que se juntem a nós. Quem puder compartilhar, e já ir compartilhando a live e avisando, eu vou esperar um pouquinho. Hoje vamos falar de um assunto que eu gosto bastante, que é a nutrição. Quer dizer, eu gosto de encaminhar os pacientes, né? Muita coisa a gente não sabe, né, gente, de nutrição, a verdade é essa. E aí aquela importância que a gente precisa dar quando, de alguma forma, a gente coloca a medicina veterinária também num plano cartesiano, né? Que começa a dividir cada macaco no seu galho, ado, cada um no seu quadrado. Acho que é sobre isso. Muita coisa. Quanto de formulação errada eu fazia de alimentação natural, por isso que, na verdade, eu nem faço mais. Felizmente, graças a Deus, temos aí os nutrólogos, né? Que nos acompanham fazendo esse trabalho, porque é um trabalho que necessita de muita paciência, dedicação, muita conta, mas não só isso, né? Entender exatamente os alimentos. Mas me digam aí, como é que vocês costumam fazer, indicar, encaminhar pacientes para alimentação natural? Vocês, meus nobres primeiros que entraram, vocês costumam encaminhar? Como é que é a experiência de vocês com alimentação natural? Vocês encaminham seus pacientes, vocês fazem boa noite, vocês fazem dieta, vocês têm alguma preocupação quanto à dieta? Vou pedir já que vocês, quando vocês, para quem quiser fazer pergunta, vocês estão vendo, né, que eu tô aqui igual o Mister Magoo. Então, vocês não sabem, vocês viram meu story falando Mister Magoo? Quem é mais velho sabe quem é Mister Magoo. Quem não é e procurou deve ter morrido de rir, né? Mas, como eu estou aqui sem enxergar quase nada, se vocês quiserem fazer perguntas, enviem para o ponto de interrogação, tá? Por favor, porque tio Brum aqui enxergar essas letrinhas pequenas. Mas tô enxergando, não muito bem, mas tô enxergando, tá? Tentar falar com todo mundo. Boa noite, vem se chegando, meu povo. Vem se chegando que a gente tá só começando. Que horas são? Não sei, não tenho horas. Não tenho... Eu queria dar pelo menos uns 5 minutinhos. Deixa eu ver se eu consigo ver. Aqui, 7, 8 e 11, 7. Daqui a pouco, então, a gente começa. Muito frio por aí onde vocês estão. A temperatura deu uma caída, né? Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, deu uma caída. E eu prefiro assim, porque eu não sou muito fã. Sou carioca, mas não sou fã de calor, não. Prefiro frio. Sou fã de mato, de matas, enfim, serra. Praia não é algo que enche meus olhos. Claudinha! Obrigado! Eu tô... Um curso que eu faço, a professora falou a mesma coisa. Que ótimo sem óculos. O problema é só um, né? Eu não estou enxergando, né? Vocês estão definindo minha cara, mas eu não consigo definir a de vocês, não. Mas a gente vai tentando. Mas semana que vem já volto com os meus óculos. Ah, meu chuchuzinho, minha sobrinha que entrou também. Chuchuzinho do tio. Hoje a gente vai conversar com uma grande amiga minha, é a pessoa que me salva
quando eu preciso, enfim, indicar, encaminhar um paciente para fazer alimentação natural, é a pessoa que me salva. A Clarissa, a gente tem, né, uma lida de muitos anos, então isso já facilita. A minha facilidade com ela é justamente porque ela está muito acostumada a lidar com os pacientes endocrinopatas, então isso já é 50%, né, gente? Os outros 50% fica aí com entrosamento. Como a gente tem entrosamento e ela vai bem na linha do que eu gosto, a gente tem 100% de facilidade. Eu sei que o Leonardo, o doutor Leonardo também tá aí. Eu acho que o Leonardo ele é endócrino e da nutrição, se eu não me engano. Acho que é nutrição, né, Leonardo? Então está entendendo bem a necessidade desse entrosamento que precisa ter entre endocrinologia e nutrição. São componentes que dão liga, né? Dão liga aí na mistura. Eu não sei, quando é que vocês geralmente costumam encaminhar pacientes para fazer alimentação natural? Deixem aí a experiência de vocês. Eu gosto bastante. Eu trabalho com ração, mas em alguns momentos, alguns pacientes eu preciso fazer uso de alimentação natural. Às vezes são pacientes em que eu tento controlar a obesidade com ração e eu não tenho um resultado muito satisfatório, ou por vezes são diabéticos, né, de difícil controle. A gente já fez todo tipo de uso de insulina e a gente percebe que a questão está envolvida com a alimentação e são animais que por vezes respondem muito melhor à alimentação natural também. Então eu lanço a mão mesmo. Clarissa é quem acompanha esses meus pacientes. E tem alguns pacientes também que a gente sabe que por vezes, né, a ração ela atende algumas demandas, mas deixa aquela coisa, cobre um santo e descobre o outro, né? E aí a gente consegue, isso é uma das coisas que a gente consegue, que eu gosto da alimentação natural, porque se consegue manejar. E aí, ao longo desses anos com Clarissa, eu fui aprendendo bastante sobre um monte de coisa que eu fazia errado. Um monte de coisa. Então, deixa eu chamar minha convidada aqui. Boa noite para todo mundo que está chegando agora. Vou chamá-la. Quer dizer, vou ver se consigo achá-la, né? Peraí. Gente, visão é uma coisa, né? Meu Deus do céu. Tava falando quando tava indo pro oftalmologista. Pessoal que, enfim, acaba perdendo, por algum motivo, acaba perdendo a visão e estava acostumado a enxergar. A gente só dá muito valor a ela quando percebe que você praticamente não a tem, né? Clarissa, Clarissa pede para participar. Eu não estou conseguindo te chamar. Clary, pede para participar. Vê se você consegue pedir para participar. Sintam-se todos com aceno, feedback de aceno, acenando para todo mundo. Já pediu. Ai, meu Deus, já pediu. Aonde? Peraí, agora deixa eu ver. Acho que tá aqui. Acho que o problema sou eu. Blogueiro que não consegue entender quando a pessoa pede para ser chamada é blogueiro de onde? Não é blogueiro. Mas eu te chamei, claro. É só você agora. Veio. Cadê minha câmera? Cadê sua cara? Espera aí. Acho que me pede de novo para. Opa. Pede permissão de novo, claro. Ela tá aqui? Ah, tá. Acho que é ela aqui. Aposto que ela tava com a câmera virada pro outro lado. Vocês querem apostar? A gente vai tirar essa prova. Pronto. Agora foi. Tava com a câmera virada pro outro lado, é? Não, pior que não. Acontece. Estão me ouvindo? Tá, eu estou. Vocês estão ouvindo, gente? Eu tô super ouvindo. Tá todo mundo Ah, ouvindo, Clarissa? Tá ouvindo? Tem resposta aí? O pessoal tá? Não sei.
Concha, tá ouvindo? Ah, olha isso, gente. Um marido é um marido, né não? Um marido é um marido. Tá todo mundo ouvindo. Bom, então, Clary, eu quero te agradecer imensamente a tua disponibilidade. Clary, que é a mãe de dois piquerruchos, super apertada com o tempo e gentilmente, generosamente me cedeu aí esse espaço para a gente poder estar conversando sobre nutrição, algo que na verdade eu já queria ter conversado com ela a respeito e que, como eu falei, a pessoa que me salva é para ela que eu mando os meus pacientes que precisam fazer uso de alimentação natural. E eu acho hoje a importância dessa live vai estar justamente, sobretudo, no fato da gente entender do que se trata a alimentação natural, quais são os cuidados, né? Porque, por vezes, a gente acaba pegando aquele paciente que faz, que o tutor mesmo faz a alimentação caseira, e aí existe também uma questão relacionada a gente que não esmiuça, né, metabolicamente como está esse animal. Né? A gente não tem controle de eletrólitos, não faz, por vezes, com tanta frequência. E quando a gente pega paciente fazendo uso de alimentação natural, que foi introduzida, elaborada pelo próprio tutor, seguramente a gente vai ter um monte de alteração. Os nutrólogos presentes deem o seu sinal da graça e me digam se eles concordam com essa afirmação ou não, porque é o que eu percebo na minha prática. Né? Então, precisa de todo um cuidado na elaboração de alimentação natural. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a Clarissa pelo aceite dela e deixa eu fazer a introdução dessa minha convidada, o currículo de doutora Clarissa Galvão. Clarissa, que é formada pela Universidade Estácio de Sá, em 2008, tem pós-graduação em Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais pela Equalis, em 2013, pós-graduação em Nutrição Clínica de Cães e Gatos pelo Qualitas, em 2017. De 2014 a 2017, ela foi elaboradora das dietas caseiras da empresa Culinária Pet. Tem curso de alimentação natural terapêutica, curso de nutrologia aplicada a endocrinopatas pela Endocrinovet. É quem dá assessoria e é responsável pelo setor de nutrição de diversas clínicas de excelência aqui no Rio de Janeiro e mais do que tem uma bagagem incrível para falar sobre nutrição animal para gente. Clary, obrigado, viu? Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, Rô, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Eu sei que você vem fazendo esse convite há bastante tempo, Não mas fiquei um falei? pouquinho enrolada, mas consegui um tempinho para a gente poder bater esse papo aqui. Eu já quero iniciar essa nossa conversa, porque eu não sei se a gente tem, se temos tutores aqui presentes ou não, embora o meu Insta seja. Quer dizer, na verdade temos sim, que eu já vi, uma cliente minha, Renata Beijo, é, mas, então certamente temos alguns outros clientes também, mas primeiro ponto essa foi uma pergunta que eu recebi lá no Story. Todo paciente ele pode fazer uso de alimentação natural e quais os benefícios que você ressaltaria com a alimentação natural? Então, são todos os pacientes, a maioria, tá? Tem alguns pontos. Eu já recebi paciente encaminhado que o proprietário não fazia comida para ele em casa. Então, assim, eu já sabia que se eu prescrevesse uma dieta caseira, ele ia fazer a primeira semana e ia desistir. Eu sempre dou a opção de mandar para a empresa, né, seguir o cardápio elaborado por mim. Só que fica mais caro, né? É um produto exclusivo, então tem o seu valor. E nem sempre o tutor aceita pagar por esse valor, né? Então, esse acaba sendo um dos problemas. Então, assim, esse paciente é o tipo de paciente que não adianta prescrever dieta para ele, né? Não é que vai fazer mal para o paciente, mas é que não vai dar certo, vai ficar desbalanceado, porque a gente sabe que em algum momento o tutor vai falhar, né? Então, daí na anamnese mesmo, eu já sinto se é um tutor que vai seguir a risca realmente, que tem disponibilidade para fazer isso, ou mandar para uma cozinha para poder elaborar. Se não puder,
realmente aí a gente já tenta ver outro lado, né? Uma melhor alimentação para o paciente e para o tutor. Não adianta ser só Perfeito. para a alimentação pro animal. A gente tem que ver, Uhum. né, o que se encaixa tanto pro animal quanto pro proprietário, né? Isso Isso vai eu muito acho de. que é a coisa mais importante, Isso né? vai que Não você adianta eu fala. pego... Pode falar. Pode falar. Não, isso que você Eu fala acho vai muito de encontro, né, na verdade, a prática clínica. Porque por vezes a gente vê o que o paciente precisa, mas a gente, por vezes, precisa adequar também a realidade do cliente, né? A gente entende é, que a melhor terapia, por vezes, para aquele paciente não vai ser tão efetiva porque o cliente é, não vai aderir de forma adequada. sim, então assim, isso não é que o animal não possa, mas para mim é a maior barreira que existe, tá? Imagino. É, lógico, assim, filhote, vou te ser sincero, é uma coisa que geralmente eu peço para iniciar na ração. Por quê? A alimentação natural não tem muitos estudos ainda, tá? Nessa questão de filhotes. A gente usa as tabelas relacionadas todas à ração, né? Entendi. Então, tem tabelas, para quem não sabe, tem o FEDIAF, tem o NRC, que são tabelas de necessidade que os cães precisam, tá? Tem de acordo com a idade do paciente, e aí ali a gente faz os nossos ajustes. Só que isso é tudo em cima de ração, tá? Então, por segurança maior, o filhote, ele está desenvolvendo, é o período mais importante da fase ali, né? Precisa de uma alimentação adequada. Então, o ideal, eu peço sempre para pelo menos esperar um aninho de idade para a gente começar a alimentação, tá? Lógico, às vezes tem aquele paciente que está tendo algum tipo de intolerância, de reação adversa, a gente tem que pesquisar, aí é um caso à parte. Mas, via de regra, geralmente eu peço para esperar no filhote. Então, são essas duas fases, assim, esses dois tipos de pacientes que geralmente eu espero, tá? Eu não indico de cara a alimentação, E né? quais Mas seriam, claro, fala, pode falar. Mas assim, tem os seus benefícios, os seus, né, aqueles que a gente indica realmente, né? Uma Perfeito. das coisas que a gente consegue fazer, e eu acho isso magnífico, é justamente você conseguir formular de acordo com a necessidade do seu paciente, né? Porque cada paciente tem a sua patologia, tem a sua necessidade diferente, entendeu? Então, assim, isso é mágico, sabe? Eu gosto justamente disso. Não é uma dieta que você vai usar para vários animais. Não, você vai fazer aquela dieta exclusiva para aquele paciente, Individualiza, né? né? Individualiza muito. E quantos pacientes a gente não vê que né, às vezes é renal, é diabético junto, entendeu? É hiperadreno e diabético e renal. Então, assim, essas bombas que você adora me passar, que as necessidades são completamente diferentes e a gente tem que encontrar um meio termo para equilibrar o animal, né? Porque às vezes as necessidades são totalmente diferentes. E aí a gente tem que achar um meio termo, né? Além da palatabilidade da alimentação natural, que a alimentação natural, a palatabilidade dela é maravilhosa, né? Não tem animal que coma e não peça mais, né? A digestibilidade é altíssima, né? A gente tem que tomar até cuidado para eles não ganharem um pouquinho de peso ou o proprietário aumentar a quantidade, né? Mexer na nossa formulação, né? A recusa, então, é Perfeito. baixíssima. Então, assim, Shih Tzu, que é uma raça super, né, vamos dizer assim, chata para comer Exigente, né? realmente, exigente demais. Então, assim, quando o proprietário já vem com Shih Tzu, eu já sei o que que é, né? Porque eles são chatos mesmo para comer, eles são muito exigentes. E, via de regra, não são todos, tá? Porque falam que o maltês também é, e eu tive três e eles não aceitavam alimentação de jeito nenhum, era só ração. Também tem isso, tem o paciente que ele, né, de acordo, dependendo, às vezes ele acorda, ele, desde filhote, ele foi acostumado a comer ração, né? E de repente você vai dar comida. Os meus nunca aceitaram comida, sempre aceitaram ração. Eu ainda brinco, e quando eu trabalhava na culinária pet, teve um evento e a gente forneceu, né, alimentaçãozinha para os cães e todos os meus animais estavam presentes. Aí Uhum. todo mundo, Clarice, você não vai dar pra eles? Eu falava, não, gente, não vou dar. Mas porque eu ia passar vergonha, porque eles não comem, eles iam catar a comida. Então, assim, tem esses pacientes, via de regra, que eles não gostam mesmo de comida. A gente tenta, mas às vezes não tem como, né? Eles não aceitam.
Então vamos continuar nos benefícios. Se uma dieta for bem balanceada, pode ajudar na longevidade do animal? Pode, mas por isso tem que seguir o balanceio certinho da dieta, né? Senão vai ser uma dieta desbalanceada, não vai trazer benefício para o paciente, né? Vai até trazer malefício. Então isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente vai ter ausência de aditivos, de conservantes, né? De transgênicos. Se quiser, tem como usar os alimentos orgânicos, né? Para ser um pouco mais saudável, tudo. Tem como a gente fazer desse jeito, tá? Eu adoro, o Rodrigo falou dos pacientes obesos. O bom da dieta caseira é que a gente consegue mexer nela na formulação numa boa. Então, assim, os pacientes obesos, famintos que o Rodrigo me envia, entendeu? Que ele não consegue fazer perder peso na ração, a gente consegue elaborar uma dieta. A gente consegue elaborar uma dieta com baixa caloria, né? E para fazer um volume maior e saciar o animal. Porque muitas das vezes é o olho dele, ele está acostumado a comer um volume. Se você aumenta o volume, isso já satisfaz ele. Você divide algumas refeições ao longo do dia, isso vai dar saciedade para o paciente e vai ajudar na perda de peso. Tá? Então, isso é o ideal, assim, os benefícios maravilhosos que a alimentação caseira traz pra gente, né? Perfeito. Já tem uma pergunta aqui, na verdade, acho que a gente meio que falou, que a gente meio que já falou um pouco, que foi justamente como fazer quando o paciente ele tem várias patologias. Eu acho que meio que a gente já havia falado, né, que um dos benefícios é justamente esse. Você introduziu também falando isso dentro da área de benefícios, é você poder moldar a dieta de acordo com as patologias. Você estudar quais são as patologias que esse paciente ele vai apresentar, saber o que pode ser fornecido, o que deve ser um pouco mais restrito e elaborar a partir disso, né? Então, acho que isso daí faz parte de desses benefícios que a gente tem para a dieta caseira. E aí, claro... Assim, o que pode acontecer, Rô, só para complementar um pouquinho, claro, é que às vezes, vias de regra, se a patologia forem patologias muito diferentes e o paciente está descompensado, a gente dá mais ênfase para o que está causando o problema nele naquele momento. Perfeito. Tá? Perfeito. Então, se é um paciente que está com gastrite, pancreatite, é um animal diabético. No momento, a dieta dele não vai ser rica em fibra, né? Então, porque a gente vai ter que tratar a gastrite, a pancreatite para depois dar ênfase para diabetes. Então, a gente tem também essa janela para poder trabalhar. Depende muito do paciente. Perfeito, maravilha. Aí, gente, mais uma informação. Para aqueles pacientes, por exemplo, que enjoam da alimentação, acho que mais ou menos você já falou um pouco sobre isso. Há possibilidade de variar um cardápio quando esse paciente enjoa? Então, o proprietário não pode mexer. A gente pode elaborar um cardápio um pouquinho variado. Eu costumo, né? O paciente que pode, que não tem restrição, que não é sensível, trato gastrointestinal dele. Então, a gente consegue elaborar mais de um cardápio para o proprietário variar em casa. Porém, tem alguns pacientes que a gente não consegue. Um paciente diabético não é indicado a gente variar, porque vai variar a glicemia dele. E a gente não quer isso para o paciente diabético. Não queremos isso. Chegamos a esse consenso. Não queremos isso, né? Por favor. Isso vamos deixar aí. A glicemia bonitinha, gente. Então, assim, enjoou, vamos marcar de novo, vamos rever esse paciente e reformular uma dieta diferente. Mas para manter para o paciente diabético. O paciente de manutenção, não. A gente pode fazer uns cardápios variados para ir alternando. Porém, tem pacientes sensíveis. E alguns pacientes sensíveis a gente não pode ficar alterando, tá? Porque ele demora o reconhecimento do alimento pela microbiota dele. Então, toda vez que você modifica, ele vai ter muco nas fezes, ele pode ter pode ser amolecimento, não necessariamente uma diarreia, pode ter um vômito, tá? Mesmo você fazendo a transição da forma lenta, né, da forma adequada, mesmo assim, o paciente que é sensível, ele demora mais o reconhecimento. Então, nesse paciente, não é indicado ficar modificando a dieta que ele está comendo. Quem sabe faz ao vivo, né, senhoras e senhores? Porque quando eu prescrevia a dieta, era absolutamente tudo igual, não tinha variação de nada, até porque não tinha como eu variar absolutamente nada, que não tinha essa noção, esse senso mesmo que é a palavra, né? Então,
mais uma vez, a importância da gente estar direcionando esses pacientes para um profissional da área, para um profissional que efetivamente entenda do assunto. E aí, claro, como a gente está falando sobre, né, sobre a alimentação natural, um dos pontos principais, que eu, pelo menos o que eu vejo, que você faz, e Uhum. de forma geral os colegas nutrólogos fazem também. Suplementar ou não suplementar, isso é importante? E aí eu já quero enganchar a sua pergunta numa outra. É importante, se sim, suplementar, ter noção dos níveis de garantia, ou seja, ter noção de quanto de miligrama, miliequivalente, seja lá qual for a unidade de medida que aquele suplemento ele possa estar oferecendo, de sais minerais, de eletrólitos, como é que funciona isso? É importante suplementar ou não? É ou não importante ter noção dos níveis de garantia da composição desse suplemento? Eis a questão, né? Isso é um dos maiores erros que eu pego na rotina. Então, assim, a suplementação sempre vai ter que existir, tá? Não existe você conseguir balancear uma dieta, tá? Uma dieta caseira, sem necessidade de suplementação, tá? A necessidade existe. Porque mesmo você balanceando, você não consegue atingir os níveis de garantia que eles necessitam, tá? Que os cães Uhum. necessitam. Então, é muito importante a suplementação. Existem alguns suplementos no mercado, né? Existe o NutroPlus, existe o Food Dog, existe o Complete. Então, assim, são alguns suplementos que tem no mercado, tá? Para quem não sabe, é pó que a gente coloca na comida, tá? E a quantidade a gente vai saber justamente na hora que a gente elabora a dieta, tá? Que a gente vê a necessidade do quanto que a gente precisa de suplemento, tá? Existem tabelas para as pessoas que não sabem, da onde que eles tiram a necessidade, essas coisas, né? Existem tabelas que a gente segue, né? O Tabnut, a Taco, a tabela do SDA, né? Que são tabelas dos alimentos, que tem a composição dos alimentos. E nisso a gente elabora o cardápio montando a composição dos alimentos e aí sim a gente adequa também o suplemento nessa montagem, né? Para a gente poder ver a quantidade e a necessidade para atingir justamente os níveis de garantia que o animal precisa, né? Aquela tabelinha que eu falei, aqueles níveis de garantia que a gente precisa, tanto do que tem no FEDIAF, né, NRC, na BIMPET. Então, são aquelas tabelas que a gente precisa, aquelas janelas que tem ali da necessidade do animal que a gente precisa ter. É o mínimo que precisa ter no alimento, tá? Alguns microminerais têm o máximo, não são todos. Então, a maioria a gente tem o mínimo da recomendação. Sobretudo porque há o risco também, né, de se suplementar errado, de repente em excesso ou em falta, né? Então é importante Sim, você saber. isso não só por conta, né, da gente, do proprietário fazer por conta própria, mas às vezes por prescrição mesmo. Eu tive um paciente, né, que eu prescrevi para o proprietário colocar por semana, né, na hora de elaboração, para ele fazer igual é em cozinha, empresas, né? Fica mais fácil, Uhum. eles elaboram por semana o volume. E aí o proprietário pegou esse volume que era para semana e colocou no dia. Então, assim, o paciente começou a desenvolver um quadro de hipoglicemia e a gente ficou preocupado porque poderia desenvolver um quadro de celanose, o quadro que ele estava apresentando. Né? Era uma hipoglicemia constante, aí suspendeu o suplemento e mesmo assim ele continuou. Eu conversei com a doutora Flávia Saad, que foi a formuladora do suplemento, e ela foi me dando um suporte, até que a gente viu que realmente, assim, se fosse do suplemento, ia começar a melhorar, né? E a paciente começou a não apresentar melhora, e eu encaminhei para o meu querido amigo. Eu Então, crente que era assim, um a caso gente de selenose conseguiu. bonito. A gente achou que fosse justamente intoxicação, mas no final a gente viu que não era. O Rodrigo acabou descobrindo uma Era neoplasia um nela, tumor, é. entendeu? Consumo, fazendo consumo. Então, Deixa tem eu isso também. só falar que Renata, ela é a tutora de um paciente muito querido, que é o Salomão, um diabético, ele tem shunt também. Faz uso de uma ração para controle, mas ela expressou aqui, externou a preocupação, porque ele vai ficando cada vez mais velhinho,
Renata, se quiser, Clarissa tá aí, tá? Depois eu te passo o contato dela. Como eu te falei, ela que elabora a dieta dos meus pacientes. E eu acho que seria uma boa. Acho que ela pode juntar as necessidades dele enquanto diabético e as necessidades dele enquanto paciente com shunt também, tá? Depois você me cobra. Isso aí. Claro, que levar em consideração quanto à alimentação de um paciente diabético. É claro que a gente sabe que existem algumas regras, alguns caminhos dentro da nutrição que a gente precisa seguir, de Sim. demanda de um paciente diabético. O que se leva em consideração para esses animais? Vamos lá. Só diabético ou você quer mais alguma coisa aí? Eu vou deixar você confortável para falar só sobre o diabetes, que eu sou teu amigo. Então tá. Então vamos lá. Assim, o paciente diabético, geralmente, a maioria, pelo menos, eles têm um quadro de dislipidemia, né? Então Uhum, a gente acaba tendo que fazer uma gordura. Eu não falo que é baixa, é uma gordura baixa para moderada, tá? perfeito. Uma proteína, a gente geralmente costuma uma proteína um pouquinho mais elevada, né? Até porque ele está perdendo uma massa muscular ali também. Sim. Então, isso é Uhum. muito importante. A gente tenta segurar o fósforo, né? Por conta do renal. Então, assim, geralmente os pacientes diabéticos já são um pouquinho mais idosos, né? Ou A já tem maioria que o tendência Rodrigo, à lesão né? renal. Ou já tem tendência, ou também tem um hiperadreno que a gente já fica de olho nesse rim por causa do Sim. ciclostano também. Então, assim, né? Por isso que eu Pelo perguntei se próprio era só o Peradelo, diabético, inclusive. né? Vou deixar resumido só no Então, diabético. então, assim, a gente tem que tomar cuidado mais por conta disso, né? Então, assim, o carboidrato, a gente vai usar uma fonte de carboidrato complexo, né? Os Perfeito. carboidratos justamente que tem um índice glicêmico mais baixo, que a gente vai usar arroz integral, batata doce, a gente pode usar o inhame, né? O pessoal gosta muito de macarrão. O proprietário chega perguntando de macarrão. Eu falo, gente, macarrão não gosto de trabalhar. A digestão não fica legal para o paciente, eu não vejo um bom resultado, sabe? E até o macarrão integral, ele tem um índice glicêmico médio, tá? Ele não é baixo, então para o paciente diabético não seria indicado, tá? Legumes de Maravilha. maneira geral, tá? Uma ervilha cozida, congelada, a gente pode usar lentilha, né? A gente pode usar grão de bico. Isso são justamente tem um índice glicêmico baixo, a gente consegue elaborar umas dietas bem legais para o paciente diabético, né? E aí geralmente eu elaboro um cardápio, tá? E a gente vai acompanhando como que a gente vai fazer com esse paciente, como que ele vai, se a aceitação vai ser boa, a glicemia dele como que vai ficar, né? Geralmente o paciente diabético, a gente costuma fazer 2 refeições maiores e um lanchinho. Se o paciente aceita fruta, a gente faz a fruta no lanche, mas tem muitos que não aceitam e a gente usa a própria comida para fazer o lanche, tá? Uma das coisas importantes que eu esqueci de citar, a fibra do paciente diabético é uma fibra mais alta, tá? Justamente para ajudar no controle glicêmico. Uhum. E aí, principal atenção, mudou a alimentação, eu geralmente gosto de mudar, fazer a transição devagar, não mudar da noite para o dia, por conta do paciente ser sensível, apresentar vômito, diarreia e o proprietário entrar em desespero, né? Então a Uhum. gente vai trocando aos poucos e acaba que depois de trocar, acompanha a glicemia ali direto. Por quê? O paciente que sai da ração e vai para a comida, ele vai fazer uma hipoglicemia se você não ficar atento, né? A gente sabe que a necessidade do animal que come comida é muito menor de insulina do que o paciente que come ração. Então, isso eu já falo para o cliente, eu já aviso, ó, fica de olho na glicemia dele, porque vai diminuir a dose da insulina. E fica em contato com o Dr. Rodrigo, porque vai ter que ir ajustando essa dose da insulina até estabilizar. E geralmente isso dá certo, a gente consegue estabilizar muito. Até os pacientes de difícil controle, a gente consegue um controle bem legal, tá? E sempre deixar Verdade. claro para o cliente que ele tem que seguir aquilo ali, não é aumentar o número de refeição, não é fazer esse tipo, né, alterar a dieta, nada Terá um disso. manejo, Qualquer né? necessidade, qualquer necessidade de entrar em contato comigo, entrar em contato com o Rodrigo, porque a gente vai ajustar para poder equilibrar e ficar perfeito para o paciente. Maravilha. Você falou sobre carboidratos, e aí, na verdade, também essa é uma dúvida que eu tenho.
Quando eu trabalho com Aham. ração, isso não é um problema para mim, obviamente. Mas existe para vocês algum carboidrato considerado, pelo menos algum carboidrato que seja melhor ou pior, ou menos pior, enfim, para o paciente diabético? Existe algum carboidrato que vocês julguem ser melhor para eles? Fonte de Oh, carboidrato, no eu gosto, caso. eu gosto muito do arroz integral e da batata doce, tá? São os que eu gosto bastante, a aceitação é alta. Porém, tem aqueles casos. A paciente tem recidiva de histórico de cálculo de oxalato de cálcio. Eu vou diminuir a quantidade da batata doce. É tudo quantidade, tá? Não é nada de excluir o alimento da dieta do paciente. Não, não tem necessidade. Uhum. É tudo questão de quantidade. Aí eu não vou usar só a batata doce como fonte de carboidrato, entendeu? O animal é que provoca muitos gases, é timpânico. Eu vou usar só o arroz integral, eu não vou usar a batata. Maravilha, O maravilha. inhame ajuda muito na imunidade, então o inhame a gente usa. O inhame a gente tem que tomar cuidado no paciente que é Addison, porque o inhame tem potássio alto, tá? Maior do que a banana. Às vezes as pessoas acham que a banana tem potássio nas alturas, mas não, o inhame tem mais. Isso é o quê, gente? É uma aula, né, senhoras e senhores? É isso que estamos tendo aqui. Eu estou encantadíssimo, informações novas para mim, eu não tinha a menor ideia. Encantadíssimo, Clarissa. Gostei muito E de saber sobre essa assim, questão do inhame. eu tô vendo aqui que a VetNutri.sa colocou Batatiacom. Batatiacom é uma ótima fonte para o paciente diabético, só que ela é muito difícil e cara para se encontrar aqui. Então, assim, às vezes o tutor ele já reclama do valor do alimento. O alimento está caro, então a gente tem que também filtrar o que a gente vai colocar na dieta. Porque se colocar todas as suplementações, né, ômega, vitamina, né, o antioxidante, tudo fica caro. Então, a gente tenta elaborar justamente uma coisa que seja mais em conta. Então, a batata Yacon não costumo usar muito por conta de questão de financeira. Eu usava Financeiro. muito no início, mas aí começou a não achar tão fácil. Quando achava, o valor era alto. E aí o proprietário já, né, uma coisa, beleza, mas colocar aquilo sempre. Aí, e como é difícil de achar, para o diabético, que a gente precisa não mexer na dieta, fica uma coisa mais difícil. Maravilha. Essa próxima pergunta aqui, na verdade, você meio não, você já respondeu, que seria se a gente precisaria ter algum cuidado da troca da ração para alimentação natural no paciente diabético, mas sobretudo o índice glicêmico, né, fornecido aí pela alimentação É, natural, como é mais baixo, então tomar cuidado com as hipoglicemias, fazendo a ressalva, né, gente, chamando a atenção aí para esse trabalho, e para mim é isso que facilita o meu trabalho junto à Clarissa, é exatamente essa parceria do cliente, ele ter a noção de vir comigo, iniciar a alimentação natural e já ter a gente já trocar, eu já ser orientado por mim sobre a questão da orientação da insulina, porque ele já sai com essa orientação da Clarissa de que precisa ficar de olho com a glicemia, que é bem provável que a demanda de insulina ela vá diminuir. Ótimo. E de forma geral, claro, tem alguma restrição, é, enfim, alguma não indicação que você veja de legumes, verduras de forma geral, para pacientes em geral? Existe alguma coisa que te chama a atenção? Não, essa verdura, esse legume precisa ter cuidado com isso, ou sei lá, não come só a folha, não come o talo. uhum. Funciona? Tem alguma coisa nesse sentido? Então, Rô, uma das coisas que eu não gosto de colocar nas minhas dietas, tá? É o espinafre. Porque ele tem um Uhum. teor de ácido oxálico elevado. É, geralmente o paciente. Hoje em dia a gente vê muito paciente com cálculo, muito, né? Em pelve renal, ou vesical mesmo, né? Então a gente tem que Sim. tomar muito cuidado com isso. Então, por segurança, eu prefiro não colocar. Lógico, você colocando uma quantidade pequena, não vai ter problema algum. Mas eu prefiro não colocar, tá? Eu vou falar porque justamente, né, por conta do hipotiroidismo. As crucíferas, né, as brássicas, que são o brócolis, couve-flor, repolho, Obrigado aí pela nabo, tradução. rabanete, o que que acontece? Algumas pessoas, né,
colocam que se comer constantemente pode vir a levar um hipotiroidismo. Porém, o que acontece? Né? Quando eles são fornecidos crus, tá? Eles têm uma substância que justamente vai comprometer a síntese dos hormônios tiroidianos, tá? Já. Só que essa substância é destruída no calor, tá? Então, no alimento cozido, a gente não tem esse problema, tá? Então, isso às vezes é uma das questões. Às vezes as pessoas ficam com medo de dar o brócolis, de dar a couve-flor, né? A própria couve. Mas isso não tem esse problema quando a gente refoga, quando a gente cozinha, tá? Quando vai ao calor. Então, o brócolis tem riquíssima fibra, sabe? Então, assim, a gente tem que ver tudo quantidade, o quanto se usar, né? Nada é questão de se excluir, mas sim o quanto você vai usar na dieta. Isso eu falo muito. É igual para um paciente renal, vamos supor. Você vai restringir a proteína. Você vai restringir o fósforo do paciente renal na dieta. Então, assim, não necessariamente você vai jogar a proteína lá embaixo, entendeu? Então, é tudo questão de quantidade de ajuste ali dos alimentos, né? Usar sobrecoxa porque tem um teor menor de fósforo. Não necessariamente você consegue usar as outras proteínas, só que você vai usar em quantidade menor, né? Então, às vezes, isso é uma das coisas que tem que se colocar para o cliente, né? Para ele poder entender que é uma das coisas que a gente vê, às vezes, na rede e vê de outra forma na mídia social, né? Interessante que você já está trazendo aqui para gente um conceito, né, que vem sendo batido aí pelos nefrologistas, essa desconstrução de que a questão da proteína, né, está mais relacionada, na verdade, à questão do fósforo, né? Então a atenção aí mais voltada para a questão do fósforo e não tanto da proteína. Interessante isso. Isso é algo que vem sendo sistematicamente falado ou apresentado nos trabalhos da nefrologia. A Gabi está perguntando o que você acha que você acha de alimentação crua? Crua para felinos. Para os felinos, isso. Então, vou ser bem sincera, eu não gosto de trabalhar com alimentação crua, tá? Por quê? A nossa fiscalização, moramos no Brasil, né, gente? Então, fica aí o pensamento para vocês, né? Lá fora, a dieta BARF vem lá de fora, né? Lá fora a gente tem uma fiscalização completamente diferente, né? O armazenamento é completamente diferente do que aqui. Então, assim, vai ter muito problema de contaminação, né? Salmonelose, então, principalmente. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com dieta crua. Eu, particularmente, eu não trabalho com dieta crua, tá? Dieta para felino, Gabi, principalmente o felino, você sabe melhor do que ninguém, né? Gabi é especialista em felinos, então, assim, o felino, ele é muito seletivo. O que acontece? Começa a comer a dieta numa boa, e depois ele resolve que ele não quer aquilo e começa a deixar, né? Então, assim, vocês veem no mercado, muitas empresas começam fazendo dieta para felinos e de repente elas param. Justamente por isso. Porque o proprietário deixa de comprar porque o animal para de comer. Então, pra gente que formula, é uma responsabilidade muito grande a gente formular, passar para o paciente, sabendo que o paciente vai aceitar aquilo por um tempo e depois vai rejeitar. Então, pro felino, eu vou te ser sincera, eu não gosto, eu não recomendo, porque vai ficar desbalanceada a dieta dele. Maravilha. Agora você está sentada porque eu vim trazer polêmicas, né? Você sabe que aqui eu trago polêmicas para a gente discutir. Já vou jogar uma aí no seu colo e você me rebate. Sal, gordura. Suplementa, não suplementa, precisa? Como é que é feito isso, Clarissa? Então, vamos lá. Essa é a questão que sempre você pode fazer isso na sua rotina. O proprietário faz comida, pergunta para ele se ele coloca sal e gordura. Ele vai falar que não. E que ele limpa a proteína todinha, tira todas as pelinhas, todas as gordurinhas, né?
E isso é muito importante para o animal, né? O sal, ele não é só fonte de sódio. As pessoas ficam com medo por causa de hipertensão, o que a gente tem, né? Vamos dizer assim. E ele não é só fonte de sódio, ele é fonte de cloro e de iodo. Então, por isso que a gente precisa do sal na dieta, tá? É necessário. E a fonte de gordura também, tá? A necessidade energética do animal, ele vem do carboidrato, da proteína e da gordura. Então, até aquele paciente que tem gente tem que fazer restrição de gordura, é restrição, não é ausência de gordura, né? O paciente precisa de um mínimo de gordura ali. Então, caso de pancreatite, ele também precisa de gordura na dieta, tá? É uma quantidade menor, porém precisa. Então, às vezes, quando a gente fala isso com o cliente, é tanta coisa que tem na mídia que ele, às vezes, é difícil dele acreditar que o animal realmente precisa da gordura, né? E aí Verdade. a gente vê o pelo ressecado, aquela pele seca, entendeu? A gente começa a pegar várias alterações ao longo da rotina com a deficiência da gordura, né? Então, isso é super necessário. E a polêmica maior, né? Azeite ou óleo? Vamos lá. E azeite ou óleo, eu confesso que essa polêmica me consumiu durante um tempo mesmo, viu? Azeite ou óleo? Me diz aí. Então, temos vertentes, né? Assim, a gente tem algumas áreas na nutrição, cada um é voltada para um lado, né? Porém, a gordura que melhor se enquadra quando a gente vai fornecer, quando a gente vai fechar a dieta, e porque a gente precisa fechar os ácidos graxos do paciente, né? E a Uhum. melhor gordura que vai se enquadrar ali pra gente vai ser o óleo de soja, por incrível que pareça. É o melhor. Olha, Se a gente for usar azeite, a gente vai ter que usar outros óleos, tá? Para poder entendi. fechar a dieta e balancear. Se o óleo de soja, que é mais barato, a gente consegue, por que eu vou te mandar comprar um óleo de linhaça, entendeu? Mais azeite, várias coisas que vai sair mais caro sem Uhum. tem como a gente baratear, né? Só que a gente precisa colocar isso claro para o cliente, explicar a necessidade e a diferença. Eu coloquei aqui, ó, até porque eu não ia gravar o valor de cabeça, a pessoa, depois que ganha neném, gente, fica totalmente sem memória. Quem tem neném sabe disso. Então, eu até anotei aqui para vocês verem a diferença, tá? Um dos ácidos graxos que a gente tem, eu coloquei duas opções, é o linolênico e o linoleico, tá? A diferença, para vocês terem uma ideia, do azeite, o linolênico, ele é 0,75 gramas, tá? No óleo, são 5,72 gramas. Olha a diferença. E o linoleico no azeite é 8,74 gramas. E no óleo é 53,85 Nossa, gramas. É muita diferença. Então, assim, mesmo que você aumente a quantidade do azeite, você não vai conseguir chegar nessa proporção, tá? perfeito. Então, isso é uma coisa muito importante que precisa nas dietas. Eu Maravilha. atendi Aliás, recentemente um paciente do Rodrigo, até, diabético, que há 8 anos comia dieta totalmente desbalanceada. E ele quero só tentando, que a fazer proprietária aqui viesse. um adendo, tá bom? Essa cliente eu já havia pedido para que ela agendasse há séculos com a Clarissa. Felizmente, a males que vem para o bem, ele acabou fazendo um quadro de desbiose muito intensa. Foi aí que eu consegui convencê-lo Aliás, não só isso, né? Aí entram aquelas coisas. Quando a gente consegue comprovar que esses pacientes eles estão suscetíveis a alterações importantes, aí é o momento que a gente consegue convencer, por vezes, alguns clientes. E foi exatamente o que havia acontecido com ele. Graças a Deus, ele foi. Continua. Ainda bem. Porque, assim, totalmente desnutrido, né? E, assim, há 8 anos sem fonte de gordura na dieta, sem colocar o sal na dieta. Então, assim, fora a dieta desbalanceada, a modo do tutor, né? E era um paciente diabético. Então, vocês imaginam como que estava oscilando a glicemia. A proprietária já fazia... O Rodrigo devia estar arrancando os últimos fios de cabelo. Porque ela já fazia a insulina de acordo com a glicemia que dava. Esse E paciente agora, ele graças foi. a Deus, está estável a glicemia dele. Falei com ela e está estável. Então, Esse assim, paciente, o que que ele não é um faz? Exatamente. Ele, na verdade, é um paciente que passou por um processo de perda de peso mais acentuado exatamente nesse momento.
Tudo por conta, né? Certamente começou a apresentar problemas de absorção, obviamente. Ele tinha uma desbiose muito grosseira, muito bizarra. E aí, obviamente, ele começou a perder peso de forma mais sistemática. Quando ele chega para Clarissa, ele já é um paciente com subpeso, na verdade, né? Mas tudo acontece nesse momento em que ele apresenta um quadro de pancreatite e tem uma piora intestinal, quer dizer, na verdade, uma evolução gastrointestinal muito intensa. E, obviamente, esse é um paciente que começa a perder peso. E aí foi quando, por conta desse quadro, eu consegui convencê-las das alterações laboratoriais e da perda de peso, eu consegui convencê-la a fazer, a necessidade, na verdade, dela fazer um acompanhamento com um profissional que entendesse do caso. Mas quando entra, né, um profissional dessa categoria, ou seja, da área, as coisas começam a andar mais. Quer dizer, algo que, em função de uma alteração grosseira que ele teve recente, que, enfim, começou a complicar um pouco mais, sobretudo no controle glicêmico, quando a Clarissa entra e regulariza isso com um tipo de alimentação que vai atender a todas as demandas, sobretudo a questão da desbiose também, né? Aliás, esse é um outro conceito que a gente vem importando da própria medicina, a questão do intestino como segundo cérebro, e a gente vem percebendo a importância da manutenção de um microbioma saudável intestinal, o quanto isso reflete em vários aspectos. A gente tem a publicação, apresentei inclusive alguns trabalhos quando eu falei sobre diabetes para o pessoal da VetCare, e a gente percebe alguns trabalhos nesse sentido, que se alinham exatamente com isso. Quer dizer, quando a gente tem um microbioma, uma microbiota que não funciona de forma efetiva, isso vai ter um reflexo também na glicemia, do controle glicêmico, gerando resistência insulínica, inclusive nos pacientes diabéticos. Sim. E só para fazer um adendo, inclusive você falou da questão do sal, e por vezes eu vejo muitos colegas muito preocupados quando eles pegam pacientes Addison, né, hipoadrenocorticoideus, e com variação pequena. O potássio está normal, mas tem uma pequena variação no sódio ainda, gente. E isso é orientação, inclusive, de literatura também, tá? A gente está liberado suplementar um pouco de sal na alimentação desses animais, desses pacientes que se apresentem com Addison, com uma pequena variação para menos dos níveis de sódio, tá? Então, o sódio, ele é deveras importante. E aí, Clary, para fechar a nossa live, o pessoal aqui, guerreiro, maravilhosos. Quem tiver mais perguntas, gente, falei, manda aqui pela caixinha de interrogação, tá? Porque tio Bruno tá aqui, ó, no sufoco para conseguir ler o que está escrito aqui no feed. Eu queria trazer aqui e aí eu quero que você explique um pouquinho, fale um pouquinho para a gente sobre uma questão que, na verdade, eu nunca me atentei a respeito. Sabe aquela coisa que, às vezes, você lê a informação, ela passa completamente batido, mas isso impacta diretamente na formulação que vocês, enquanto nutrólogos, vão fazer para os pacientes. A gente geralmente não tem, e por vezes naturaliza, inclusive, aquela dieta que o próprio tutor elaborou. A gente naturaliza não se atentar ao fato de que cada nutriente, né, cada alimento, ele vai fornecer diferentes níveis de nutrientes. É muito difícil eu pensar que, de repente, um alimento seja rico em uma verdura qualquer, vai me fornecer nível X de carboidrato, inclusive nível Y de gordura, e tudo isso vai fazer parte também, imagino, do cálculo para vocês, né, de cada nível de nutriente. Aborda um pouquinho isso para gente. Sim. Tá, o que acontece? Uma das maiores perguntas dos clientes é: posso trocar o alimento? Não pode trocar. Por quê? Cada alimento é único, não existe um alimento que é igual ao outro, tá? Os nutrientes são diferentes dos alimentos.
né? Eu gosto muito de mostrar para ele a diferença. Quando você fala, 40% de carboidrato, 30% de proteína, né? As pessoas têm alguns lugares que fazem desse jeito, né? A Eu gente vê fazia. muito Eu era curso essa pessoa, eu para mudei, mas proprietário. eu era essa pessoa. Então, assim, essa quantidade, a gente não sabe o quanto de nutrientes tem ali, e um carboidrato não é igual ao outro. Vocês querem ver uma coisa? Eu até coloquei uma colinha aqui pra gente. Ó, vou falar de 2 carboidratos, tá? Super que a gente usa na rotina e que todo mundo conhece. O arroz, eu coloquei até o arroz branco, não coloquei nem o integral, tá? O arroz branco e a batata doce, tá? Só de caloria. Para vocês terem uma ideia, a batata doce ela tem 77 quilocalorias em 100 gramas. O arroz branco, não é nem o integral, tem 128. Então, daí você já vê a diferença na energia, né? Aí você vê a quantidade de carboidrato, né? O principal, que é a principal fonte deles. O carboidrato, o arroz vai ter 28 gramas, né? Em 100 gramas do alimento. E a batata doce vai ter 18. Então, olha a diferença do que você vai estar fornecendo, diferentemente, se você falar para o proprietário, não, pode substituir. Não dá, entendeu? Quantidade de fibra também é diferente. Você vê, a batata doce tem 2,2 de fibra alimentar, né? O arroz tem 1,6. Isso varia muito. Vocês querem ver agora o principal? O cálcio. O cálcio tem 4 do arroz. A batata doce tem 17. Então, assim, são completamente diferentes, tá? A mesma coisa, quem acha que chuchu e abobrinha é igual? Todo mundo fala, não, chuchu, a abobrinha é só água. Né? Isso a gente vê clássico. Você sabia que a abobrinha é menos calórica que o chuchu? Não imaginava. Achei que o chuchu fosse menos calórico. Pois é, a abobrinha ela tem 15 quilocalorias em 100 gramas. O chuchu tem 19. É próximo, mas você vê... Geralmente as pessoas acham que o chuchu que é o menos calórico, Sim. e não é. É muita água, E a né? abobrinha, muita água. E os dois têm muita água. Né? No Sim. entanto, quando eu peço para fazer, eu peço para colocar no escorredor depois, antes de pesar. Para você, enquanto esfria, eu peço para colocar na geladeira ou no freezer e colocar no escorredor ou numa peneira, para você pesar nutriente, não pesar água, porque são alimentos justamente que eles puxam muita água, né? Eles absorvem muita água. Então eu peço para fazer isso para poder pesar nutriente depois, tá? Então, assim, tem uma divergência muito grande. A abobrinha, ela tem 17 microgramas de cálcio. O chuchu... Eu tô falando... tá. O chuchu tem 8. Então, assim, tem uma desproporção muito grande, sabe? O peixe e o frango, quando a gente fala de proteína, eu separei, né, 2 de cada classe para vocês terem uma ideia, né? O peixe, ele tem em torno de, o linguado, 15 gramas de proteína. O peito de frango, ele tem 31. Então, assim, isso daí vai variando muito. Teor de fósforo também. O peixe, o linguado vai ter 309 miligramas de fósforo, né, em 100 gramas do linguado. E o frango vai ter 224, o peito de frango. Dependendo da região, é um teor diferente, tá? Então, assim, nenhum é igual, nenhum é semelhante. Então, a gente tem que seguir o cardápio. Eu falo com o proprietário, precisa alterar, não tá comendo com esse alimento, tá retirando, tá catando, me fala, eu vou e reformulo, tem aquele alimento, troco, e para poder mandar para ele de novo a dieta para ele fazer. Porque esse negócio de substituir não dá certo. Vai ficar deficiente. Maravilha. E tem 2 perguntas aqui. Uma foi da Miriam. Ela abordar rapidamente a questão primeiro. E aí eu acho isso muito interessante, né? A nutrição do paciente oncológico. A diferença? A diferença, tá? Geralmente, o paciente oncológico, o que a gente vai fazer? Vai buscar fazer uma dieta cetogênica, tá? A gente vai usar baixo carboidrato, porque não são todos os tipos de tumores, tá? Mas a maioria das neoplasias, a gente sabe que se alimentam do carboidrato, mas eles se alimentam da proteína também.
mas do carboidrato em proporção maior. Então, por isso que geralmente a gente vai utilizar uma dieta baixo carboidrato, alta proteína e alta gordura, tá? E aí a gente tem que saber, né? Sempre é um paciente dislipidêmico, vai ter que ser cauteloso isso, né? Maravilha, perfeito, claro. Como curiosidade, o que você leva em consideração, por exemplo, se é um paciente com hiperadreno corticoideu? Principalmente, Rô, que eu vejo muito na prática, que a gente tem trabalhado muito isso, né? Por conta da massa muscular, o teor de proteína, eu tento fazer um teor de proteína mais elevado, né? O carboidrato, deixo ele meio que moderado, meio que para baixo, eu tento trabalhar mais essa massa muscular para equilibrar isso. São Paciente pacientes com hiperadreno, tendência à obesidade, né? geralmente ele tem uma tendência à obesidade, mas alguns a gente vê que teve meio que uma perda de peso, não só de Uhum, massa. Então a gente tem que tomar cuidado. Se é um perfeito. paciente obeso, que dá pra gente usar um teor de fibra mais alto para ajudar ele a perder peso, a gente vai trabalhar nisso. Senão a gente vai fazer uma Maravilha. fibra um pouco mais baixa. Se a gente vê que aquele paciente que veio perdendo massa, perdendo peso, a gente vai trabalhar a fibra mais baixo. Então, isso que é boa da nutrição. A gente consegue ver o que o paciente precisa, né? A necessidade dele ali para a gente poder trabalhar. Maravilha. Surgiu essa pergunta aqui também, e aí também, na verdade, é mais uma dúvida. Você gosta, quer dizer, tá perguntando nem se você gosta, mas eu tenho alguns problemas com coisas, por vezes, muito prontas. E aí, enfim, por mais que a gente saiba dos estudos de cada empresa, por exemplo, no ramo de nutrição animal, são empresas sérias no mercado, mas eu prefiro, se eu tenho um paciente que eu precise fazer com que ele perca peso, eu prefiro calcular a quantidade de caloria que ele vai ingerir. E Aham. eu estou falando como contraponto, a gente tem, por exemplo, no verso da embalagem, né, dos sacos de ração, ali a disponibilidade de quanto aquele animal deveria ingerir. E aí a pergunta que apareceu aqui, e aí também vai ser um pouco a minha, é o que você acha. Eu acho que são um quebra-galho, mas eu não sei como que se vocês nutrólogos, eu vejo que você prefere, pelo menos. Eu queria saber a sua opinião sobre Aham. o que a gente tem dessas fórmulas já prontas. Indicação Na de verdade, rótulo. não é nem indicação de rótulo, mas a gente tem esses, como fala, gente? Essas É a formulações que proporção não, da essas formulações quantidade do peso, não? não, na verdade não. São aquelas tabelas já Aham. prontas que tem lá para cada tipo de patologia, você joga lá qual o peso do animal e tudo Sim. mais, É e que já uma calcula para tabelinha você. antiga do pessoal de São Paulo, Isso, que roda na veterinária há séculos, exatamente. né? Então, assim, aquela dieta, algumas tabelas eu já vi serem modificadas, tá? Eu já vi algumas Entendi. dietas que foram modificadas. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque a Perfeito. fonte da onde veio essa tabela, a original, tá? Ela é balanceada, totalmente. Só que eu já Uhum, vi alguns circulando que são elas modificadas, entendi. entendeu? Então, Então tem isso que que ter tem que tomar cuidado, cuidado. né? Tem que ter cuidado da Perfeito. fonte, da onde vem. Né? Maravilha, Eu maravilha. vi alguém comentando sobre programa que já elabora, formula dieta. É isso, acho que são essas tabelas, Não, tem esse programa. uns programas que você compra e você coloca as coisas ali, Ah, ele entendi. formula a quantidade que tem que dar, tudo. Entendi. É furada, não bate, não. Não dá certo, não. Maravilha. Corre. Tá? A mesma coisa de, Maravilha. tem curso para tutor na internet. A gente vê vários cursos, Corre, né? gente, pelo amor de Deus, isso. Corre. Eu já peguei paciente desnutrido, né? De que proprietária estava seguindo, fez o curso, estava seguindo certinho o curso, tudo, e totalmente desnutrido. Tá? Foi até uma paciente da Rafaele Pinhão, que eu atendi junto com ela. E realmente, assim, não dá.
Tem que tomar muito cuidado, porque o malefício Maravilha. não vai vir em curto prazo. Você vai ver isso daqui a 5 anos. Você vai ver a deficiência real no paciente, né? Maravilha. E outra coisa que é muito importante, eu sempre trabalho com exames, tá? Eu peço Ótimo. baterias de exames antes de formular a dieta do paciente, para Pede saber mesmo, como gente. que o paciente está e qual a necessidade real dele. O único exame que eu deixo o proprietário fazer no mês seguinte, para poder dar um alívio para ele, é o calcidiol, que é a vitamina D. Tá? Então eu dou um alívio Maravilha. pro proprietário e falo, olha, se você não puder fazer esse mês, não deixa de fazer mês que vem, porque a gente só vai que o animal não absorve vitamina D pelo sol e precisa, porque vem do alimento a vitamina D, tá? A gente precisa suplementar o alimento ele é bem deficiente em vitamina D, então a gente precisa entrar junto com suplementação de vitamina D. Porém, é uma vitamina que, se for em excesso, vai causar problema para o paciente, vai intoxicar. Então, eu só uso Maravilha. mediante a exame e com dosagem a cada 2 meses. Maravilha. Gente, chegamos ao final daqui super incrível, com muita informação, muito ganho de conhecimento também. Quero agradecer a presença de vocês, incríveis como sempre. Muito obrigado por prestigiarem aqui. Obrigado pela colaboração dos colegas, por muitos colegas que estiveram aqui presentes e muitas das pessoas que fizeram as suas contribuições. Claro, eu quero te agradecer imensamente mais uma vez pela tua disponibilidade. Eu espero que você não caia, né? Que você está meio tremilicando aí tua conexão. Você está me ouvindo? Tô ouvindo. Tá. Eu quero te agradecer imensamente, minha amiga. Foi fantástico você com a sua contribuição, a tua generosidade de estar aqui a uma hora dessas, passando conhecimento, passando a sua prática, que é o que para mim é sempre o mais importante. Quero te agradecer mesmo. Muito obrigado, viu? Deixar você fazer aí as suas considerações finais. Obrigada pelo convite, Ru. Para quem conhece, eu não gosto de falar em público, então, para mim, isso daqui foi uma novidade, né? Então, assim, eu gosto, você vê que eu me solto conforme vai passando, eu vou me soltando, mas no início a gente fica tenso. Mas gostei muito, agradeço a presença de vocês até essa hora aqui com a gente, né? Para a gente poder discutir um pouquinho e ouvir um pouquinho de novidade, né? Tem muita coisa ainda que é novo na alimentação caseira, que a gente chama de caseira, não de natural, né? Então, assim, tem muita novidade, né? Então, a gente trazendo um pouquinho, assim, já é uma coisa bem legal. Eu acho que uma coisa que seria bem interessante depois, eu quero que vocês depois, o Rodrigo, faça uma caixinha de votação, tá? Se vocês querem saber um pouco sobre alimentação de paciente internado. Ótimo. E eu já quero. Já estou Né? avisando que eu já quero. E Mas vou jogar essa isso é uma caixinha pro coisa pessoal. bem, bem interessante mesmo para a gente poder falar um pouquinho e trazer umas novidades, trazer a rotina, a prática, que a gente mete a mão na massa e faz isso, né? Eu gosto muito de trabalhar desse jeito. E vamos nessa. Se vocês tiverem dúvida, pode mandar. Quiserem encaminhar paciente, conversar, trocar figurinha, estou aqui à disposição. Eu e o Rodrigo, a gente faz isso diretamente, né? Sempre. Ele me manda um paciente, eu já falo, Rô, me fala, seu paciente é esse, me fala como que ele tá, o que que você precisa. Então, a gente vai trocando figurinha, vai ajustando os dois juntos, porque o trabalho em equipe é muito melhor para o paciente. Com Né? certeza. Então, vocês precisando desse feedback, dessa ajuda, é só me procurar, eu vou ajudar vocês, eu vou dar um retorno, a gente pode trabalhar junto, e é nisso, a gente quer o melhor para o paciente, né? Maravilha, claro. Bom, deixa eu mandar um Muito beijo aqui obrigada, especial. tá? Obrigada a todos. Espera aí que a gente primeiro precisa fazer. Eu preciso que alguém tire uma fotinho de final. Quero Deixa eu mandar tirar um o beijo fone para para minha ficar. tia, que sempre vem me prestigiar. Tia Lu, um beijo. E, por favor, por obséquio, né, meu povo? Vamos tirar uma foto aí, por gentileza, nossa. Se vocês puderem me enviar, vou estar agradecido imensamente. Vamos fazer uma pose, claro? Vamos, calma aí, tá
tá querendo aqui. Tirei uma foto aí, por favor, galera. Espero que tenha ido. Oi? Gente, mas acho que foi. Gente, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado pela participação de todo mundo aqui. Daremos seguimento com outras lives que estão por vir também para trazer gente para falar para gente sobre o que essas pessoas fazem na prática e agradecer todo mundo que ficou aqui presente até uma hora dessas, né? Vocês são demais mesmo. Um ótimo final de semana tá por vir aí, um ótimo final de semana para todo mundo. E sintam-se todos beijados e abraçados. Desculpa se eu não li alguns comentários, que vocês estão vendo, né? Que eu estou quase enfiando a cabeça aqui na tela para poder ler. Mas é porque a pessoa é sem óculos, né, meu povo? A gente não enxerga nada, a gente vai quase que no tato. Beijos para vocês, viu? Até mais, Flávio. Beijo. Obrigado. Beijo. Nada. Boa noite. Boa noite, povo.